Fala turma, beleza? Eu vou tirar férias agora no mês de janeiro, minha esposa também. E aí eu fiz a instalação de câmeras em casa pra gente estar acompanhando pelo celular, nunca se sabe, né, o dia de amanhã. Também é bom por questão de segurança, mas as pessoas têm mania de achar que só rico pode usar câmera, mas todo mundo pode usar uma câmera, né não? E aí a nossa máquina apresentou um problema na hora de centrifugar, ela não centrifuga, lava as roupas, mas não faz o processo de centrifugação, e a gente resolveu chamar esse técnico para dar uma olhadinha, verificar o que está acontecendo, até porque a máquina não é tão velha assim. E aí, de imediatamente ele já se prontificou a vir, chegou em casa, abre a máquina aí, como vocês podem observar, tá olhando. Essa de verde é minha esposa, ela não sabe que eu instalei as câmeras, porque a mulher é muito curiosa, né? Fica fazendo pergunta para saber o que foi, o que não foi e tal. E aí eu resolvi não falar para ela, eu mesmo acompanhar as imagens pelo celular. E aí o técnico tá olhando aí, ela possivelmente falou pro técnico que é o problema, que ele já sabia, mas ela foi falar para ele novamente para sinalizar, porque hoje em dia tem uns técnicos muito espertos. A gente mostra a máquina com um problema, depois eles dizem que estão olhando e falam que é um outro problema. E aí eu ligando a extensão aí para ele verificar qual que era o problema, apesar dele já saber, mas ele queria ver se era somente esse ou se tinha algum outro. E aí eu mais ele afastando a máquina para fazer a ligação da tomada na extensão. E a minha esposa sempre por perto para saber, né, o que estava acontecendo. E aí ela ajudando aí, como sempre, minha esposa está sempre ajudando o seu marido, porque casamento é isso, um ajudando o outro, não é isso, gente? E o técnico lá fazendo seu serviço e eu ajudando a conectar a extensão, porque a gente queria resolver logo esse problema e ajeitar nossas coisas, porque a gente estava próximo de viajar. Correria de começo de ano, férias de menino, trabalho, mas então, até aí, tudo certo. E ele começou a colocar a máquina para funcionar e logo de cara ele identificou qual que era o problema. Além desse, era o problema da centrifugação, e na hora de jogar a água para fora apresentou um outro problema aí, que ele colocou aí no LED, identificou. E ele tá falando, ó, essa mangueira aqui, ela tá quebrada também, e você vai precisar comprar outra mangueira, então você vai lá que é pra gente olhar. E aí ele me deu a mangueira que era para me levar para trazer uma outra igual. E minha esposa ficou em casa para ajeitar as roupas das nossas viagens, essas coisas, últimos detalhes final. E aí minha esposa, como ficou só com ele, automaticamente ela começou a ajudar ele aí, para ele não ficar sozinho, porque afinal a gente sempre precisa de um auxílio para ou mover a máquina, ou mexer na tomada, alguma coisa assim. E ela ficou com ele aí ajudando, como vocês podem perceber, muito solícita, simpática e com bastante atenção para ver se está faltando alguma peça, ou se tá... É porque esses técnicos hoje em dia, e eu não entendi a parte que ele começa a olhar o bumbum da minha esposa, né? Ele passa assim meio que deu uma sarrada nela, e ela deve ter ficado muito chateada, que ela olhou assim pra ele com a cara de quem não gostou, uma cara assim meio chata, né? E aí ela olhou pra ele, possivelmente não gostou não do que ele fez aí com ela, vai passar de novo, ó. Nem eu gostei de ver a situação, mas com certeza ela deve ter alguma explicação para isso, com certeza, porque já são 9 anos de casamento, 9 anos, quase 10 anos de casamento já. Então a gente fica se perguntando por que um cara faz isso com a mulher casada, honesta, fiel, que nem a minha esposa, e com certeza ela deve estar tirando alguma satisfação com ele, por que ele fez isso. Até mesmo porque ela não deu liberdade para ele, mas mesmo assim ela tá lá ajudando ele prontamente para saber qual que é o problema da máquina, não, ela se dando seu respeito, se colocando no seu lugar. E o cara lá, tá ajeitando lá, visivelmente olhando pro problema da máquina. Afinal ele foi lá para resolver isso. E aí ele passa perto da minha esposa de novo, e aí ela se sente incomodada com a situação dele perto dela, ela meio que se esquiva dele, então ela, olha, ó, como vocês podem ver, ela se esquivando dele, empurrando ele, porque ele ficou muito próximo e ela não gostou, então
prontamente ela saiu, né? Meio que se afastou, se abaixou aí pra falar pra ele que não gostou da situação. Como vocês podem ver, ela sai pra fora, possivelmente pensando que eu estou chegando e pra pedir ajuda, né? Porque o que esse cara aí tá fazendo não é certo, se aproximando demais dela. Então, ela tava dando graças a Deus, assim, oh meu Deus, tomara que meu esposo chegue logo, porque só eu com esse técnico aqui não vai dar certo, porque parece que ele, né, tá dando em cima de mim, e aí ela não tá gostando da situação, como vocês percebem, ela sempre fugindo dele. Aí, ó, ela lá no cantinho da máquina, olhando se ele já adiantou o serviço para ele sair logo, se retirar da nossa casa, porque ela não tá gostando da situação, ó. Ele sentou aí no sofá e ela olhando a máquina, tipo, pensando, ele não vai cuidar do serviço dele, não. O que ele tá sentado aí? Coisa de mulher mesmo, olha, ó, como ela se afasta dele. Olha, ele botou a mão na máquina, ó, gente. Alguma coisa assim, quase pegou nela. E ela xingou ele, você preste atenção. Talvez ela disse, você preste atenção no que você tá fazendo aí. Você quase triscou em mim. Tipo, essas coisas de mulher fiel, olha, ó, querendo colocar a mão nela. E ela saindo, ó, puxou ela. Vocês viram, ó, ele puxou ela pra ela cair em cima dele. E ela, tipo, ficou muito brava. Ó, não faz isso não. Não faz isso comigo. Eu sou casada. Olha, ó, ele tentando passar a mão nela. E ela tira na mão dele. Olha, ela afastando ele. Porque com certeza ela tá afastando ele. Porque ele tá tentando passar a mão nela. E ela sai, ó. Como vocês viram aí, ela saiu da frente da câmera. Foi bem discutir com ele. Alguma coisa assim, mas eles voltam de novo. Foi muito rápido. E aí, como vocês podem ver, ele volta lá, finge que tá fazendo o serviço dele. E ela se aproxima e diz, cara, não faz isso não, você é maluco, eu sou casada, eu sou fiel ao meu esposo. O que é que você pensa que tá fazendo? Se afasta dele, fala aí com ele muito brava, como vocês podem perceber, olha a cara dela de raiva. E ele tentando seduzir a mulher, ela casada e o cara insistindo, dando em cima dela. E vocês, ó, vocês percebem que ela não tá gostando da situação. Se afastou. E nessa cena aí eu acho que ela falou assim, se você quiser você fica aí fazendo sozinho, você não me respeita, eu sou uma mulher casada. Você vem prestar um serviço na minha casa, fica se prestando essa palhaçada, fazendo essa palhaçada comigo, pelo amor de Deus. Foi bem isso que ela falou, foi pegar a toalha pra se cobrir, porque com certeza ele não tava respeitando ela. Olha, ó, o que ele tá fazendo. Nossa, tentando secar a máquina, tentando se aproveitar da situação. Com certeza a máquina molhou de alguma coisa e ele tá tentando se aproveitar da minha esposa. Porque ela tá próximo da geladeira e ele, olha o que ele faz. Cara, isso é inadmissível. Ela falando, olha, não faz isso, pelo amor de Deus. E o cara, sem noção, velho. Como é que faz isso com uma mulher casada, um cara desse que dizem que é um profissional e fica dando em cima da mulher dos outros, sem respeito. Que cara, olha, esse cara, zero profissionalismo pra ele. E a minha esposa com certeza tá muito chateada com a situação, porque isso aí, ó, vocês veem que é lógico. Visivelmente ela tá chateada com a situação, porque qualquer mulher casada ficaria incomodada com essa situação, ó. Ela joga alguma coisa dentro da máquina, possivelmente um lenço, na verdade é uma peça íntima, se for prestar atenção. E eu vi ela com uma peça íntima recentemente, dessa aí ela tinha comprado tem uns 3 dias pra gente viajar, e o cara vai lá na máquina, olha que descarado, gente. Olha o cara, pegou a peça íntima dela, olha aí, cheirou a peça íntima, cara do céu, como é que pode? Abriu. Ó, caramba, como é que pode? Olha isso aí. Pegou, tá olhando o tamanho. Será que ele vai usar? Deve usar, então cheirou de novo. Olha aí. Nossa, eu não tô acreditando. Minha esposa, se ela visse isso, ela ia ficar muito chateada, muito triste com essa situação. Cara, o que ele vai fazer com isso? Colocou no bolso, olhando se não tem ninguém por perto. E colocou no bolso, fingindo que nada aconteceu, fechou a máquina. E aí, ó, minha esposa chegou procurando a peça íntima dela. Ó, você viu alguma coisa por aqui que eu botei na máquina? Não sei se eu coloquei dentro, se eu coloquei em cima. E ele, não vi não. Vê se não tá dentro da máquina, possivelmente, que ele fala. E ele, ó, foi até disfarçar. Foi aqui que você jogou? E ela procurando lá, querendo se sair dele, ele por perto, querendo seduzir minha esposa. Querendo, olha, ó, dando em cima dela. E ela se afastando, nitidamente. Cara, eu joguei aqui agora há pouco. Ó, ela empurrando ele e ele puxando ela. Ela não quer ficar próximo dele, como vocês podem perceber. E ele insiste em ficar perto dela. Ela querendo sair, ele segurando ela. Vocês viram aí? Ó. E aí a situação. Entendeu? Aí foram pra trás estão atrás da máquina novamente. Verificando o que está acontecendo. Essas imagens aqui, com certeza ela terá alguma explicação para me dar. Porque, cara, mulher fiel
nenhuma se prestaria esse papel. Com certeza ela vai ter uma explicação para isso, ela vai dizer, com certeza vai confirmar que foi ele que deu em cima dela, que o tempo todo ele demonstra estar dando em cima dela, e ela, como se preza, se tem um respeito, saindo, entendeu? E ele investindo em cima dela aí, ó. Ele querendo agarrar ele, ela não aceita, ó. Ela empurrando ele. Vocês viram que ela empurrou ele aí, ó. Empurrou ele. E aí quando eu cheguei, né, graças a Deus eu cheguei, não aconteceu nada, mas se não fosse, ele ia fazer alguma coisa com a minha esposa, porque, ó, nitidamente ele querendo beijar ela, abraçá-la, mas ela não quis, porque ela é fiel, entendeu? Honesta, o tempo todo se esquivando da situação. E aí eu cheguei e falei pra ele, da torneira, quer dizer, da mangueira, da máquina, ele agradeceu, tá colocando lá de volta, falou, ó, o problema foi consertado, e a mangueira eu vou colocar aqui de novo, que sua máquina tá tudo ok. Aparentemente só era isso mesmo aqui, que foi o que ele me falou, nesse áudio, nessa conversa, na verdade. E aí minha esposa, muito preocupada, pensando que poderia ter acontecido pior, porque ele dando em cima dela, e ela sempre honesta, querendo se sair da situação, e o cara lá, e ela louca para ele terminar o serviço e sair da nossa residência, porque não tem como a gente se sentir confortável nessa situação desse jeito, entendeu? E aí, ó, ele coloca a máquina no lugar novamente, eu tiro a tomada da extensão, coloco a máquina novamente, minha esposa desconfortável com a situação, e aí como ele finalizou o serviço, e aí eu faço o pagamento dele, online, né, como vocês sabem, e ele olhou a máquina e disse, ó, ficou muito bom o serviço, a máquina tá ok, ele falando com a minha esposa, dizendo que tá tudo ok, e aí eu mostrando o comprovante de pagamento para ele, ele falou ok, qualquer coisa vocês podem chamar, e eu agradeci ele pegou a maleta material dele, e provavelmente vai embora, e eu fui resolver guardar as coisas, né, e a minha esposa, graças a Deus que ele foi embora, porque ela tava sentindo mal com a situação, olha, empurrando ele, ó, e ela foi dizer alguma coisa pra ele, que ela não aceitou, e ele saiu, e ela também saiu desconfiada, os dois, porque ela tava sentindo desconfortável com a situação. Todo mundo ficaria desconfortável com isso. E aí eu chego de volta, aqui logo depois, e pergunto pra ela o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo essa situação. E aí ela diz, não, meu bem, esse cara aqui tá em cima de mim,